Bom, estamos ao vivo, hein, pessoal? O segundo dia aqui da semana de lives, dando uma cobertura completa da LGPD, feito com muito carinho por nós aqui da CompuGraph, e hoje o tema é bem legal, é bem interessante mesmo. A gente trouxe aqui alguns convidados para tratar sobre o DPO, qual que é o papel dele, o que a lei entende como DPO, quais são as funções, enfim, é um papo bem bacana e tem muito pano para manga aqui. Nesse meio tempo que a gente espera o pessoal entrando, que eu vou passar alguns recadinhos. Então, para quem está entrando agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só mandar no chat, já tem o seu nome direitinho, o seu login no YouTube. A gente vai pegar algumas perguntas, a gente joga aqui para os nossos convidados, ou, enquanto isso, tem alguns consultores da CompuGraph também, a galera fica aí no chat ajudando vocês com as perguntas, com tudo o que precisar. Então, para começar aqui a conversa, eu vou começar apresentando nossos convidados, para começar com a Alessandra Martins, que é consultora na Murá e DPO as a Service. Com ela, a gente também trouxe o Márcio Cotes, que é founder na Cotes Advogados e diretor executivo na Get Global. E para fechar o papo aqui, fechar a mesa, a gente trouxe a nossa DPO aqui na CompuGraph, a Carla Manso. Quem já assiste os vídeos do YouTube já viu que ela responde bastante perguntas sobre a LGPD. Enfim, queria abrir um pouco o espaço aqui para vocês se apresentarem e darem uma boa tarde para todos que estão escutando. Se você puder começar, Alessandra. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo. Com certeza, como o Diógenes falou, dá muito pano para manga. Principalmente, a gente estava no grupo agora e saiu lá uma resolução na Europa sobre a questão do DPO, né? Porque lá eles disseram que você não poderia advogar se você tivesse exercido o cargo de DPO. Saiu algumas considerações em relação a isso. Então, isso já gerou um debate no grupo. O Brasil vai fazer, não vai? Então, é uma questão bem interessante aí. Legal. Cotes, para fazer o gancho aí, se você quiser dar boa tarde, um oi para o pessoal também, fique à vontade. Claro, boa tarde a todos, agradecer aí o convite. De fato, a gente vai evoluindo aí nos assuntos com relação ao LGPD, e eu acho que um dos assuntos do momento é justamente esse papel do DPO, né, e o que o DPO ou a DPO vem enfrentando aí nos primeiros meses de vigência. A gente lá na Get Global, a gente fez uma live justamente sobre isso, né, a vida de um DPO nos primeiros meses de vigência. Então, a gente tem aí alguns insights por parte de DPOs que a gente formou, do que eles vêm enfrentando nesses primeiros meses. Acho que vai ser bem interessante. Legal, seja bem-vindo, Cotes, Alessandra. E para fechar aí, a nossa prata da casa, a DPO da CompuGraph. Carla, se você quiser dar um recado para a galera, fica à vontade também. Bom dia, boa tarde, pessoal. Obrigada, Cotes, obrigada, Alessandra, por participar. A gente aqui da CompuGraph está numa semana bem agitada, bem legal, com vários temas, e hoje, sem dúvida, é um tema bem importante, com bastante pano para manga, e, enfim, a gente está aí para responder as dúvidas, para bater um papo descontraído, e ver que essa nova função aí do mercado, que está tão acirrada aí de buscas, eu vi já várias empresas precisando ou com dúvida se tem mesmo que contratar ou não. Então, tem muito assunto aí para a gente transcorrer nessa live de hoje. Perfeito. Então, reforçando novamente, quem tem pergunta, dúvida, é só mandar no chat. O nosso time ele faz uma curadoria aqui, e se tiver algum fit com o tema, tudo a gente joga para os especialistas aqui, para os convidados. Então, começando aqui, galera, introduzindo essa história da LGPD, né, desde 2018, ali, o embrião da LGPD, GDPR lá fora na Europa, o termo DPO também a gente pegou da GDPR, enfim, muita coisa mudando aí em 2 anos, 3 anos, né? E uma das obrigações da LGPD, dentre várias que a gente viu, foi a posição do DPO. Então, é uma figura ali, um novo profissional, então criaram uma nova profissão, né, que é um responsável por manter esse compliance dos dados. Então, imagina, se tem muita gente aí que não sabe direito por onde começar com a LGPD, por onde estar em compliance, imagina o que é o DPO, né? Poxa, agora eu preciso ter um cara aqui
pagando um salário interessante também no mercado, porque é difícil encontrar. Enfim, então o foco hoje da conversa é exatamente isso. Então, entender a obrigação do DPO com relação às empresas, ao profissional também. E eu queria escutar de vocês agora, com relação à lei, então, bem by the book mesmo, começando pela Carla. Qual que é o papel do DPO, Carla? Aqui no seu dia a dia, o que você vê na Compograph bem relacionado à lei, assim. Então, para quem que ele responde? Ele é um C-level, ele não é um C-level? Ele é uma figura que responde criminalmente também se vazar algum dado. Então, para começar com você, e depois eu passo para a Alessandra e para o Márcio. Mas, dando um overview, assim, quem que é o DPO? Bom, o DPO, como você mesmo falou, é uma terminologia que a gente roubou da GDPR, mas aqui pela lei, pela LGPD, é o famoso encarregado de dados, né? E o encarregado de dados, ele tem a função justamente de, entre outras coisas, mas uma delas é fazer a ponte entre o titular dos dados e a ANPD, né? Todo mundo está acompanhando aí que a ANPD ainda não está totalmente formada, está aí nas nomeações e enfim, mas o DPO é uma pessoa que é nomeada pela empresa. Eu já vi, na lei não fala nada, mas eu já vi alguns segmentos falando de ser um C-level ou não há necessidade disso, não há necessidade e exigência de ter uma posição jurídica ou ser uma pessoa de TI, isso também fica muito a critério da empresa, tá? A lei não exige isso. E é a pessoa a quem vai recolher e anotar e receber todas enfim, autuações, todas as solicitações que a ANPD possa vir a fazer, é o ponto focal entre tanto o controlador, o operador dos dados dentro da empresa, é um polo central, um foco central que faz a comunicação em todas as áreas. Eu participei de um outro seminário outro dia, que a gente não pode ser a última pessoa a saber das coisas na empresa, né? E as pessoas ainda não acostumaram com isso. Porque, às vezes, numa simples compra de software que uma equipe de marketing pode vir a fazer e não nos comunicar, pode ser que esse software não tenha ali os parâmetros, os paradigmas que a gente precisa ter, como um privacy by design, como a privacidade mesmo com base nesse software. Então, a gente não pode ser o último a saber. Já tem que começar daí esse desmistificar isso, né? Então a gente tem que ser realmente envolvido nesses assuntos, porque é realmente o DPO uma pessoa que tem que navegar tranquilamente em todas as áreas, porque se tem dado trafegando, o DPO tem que estar ciente. É mais ou menos isso. Em poucas palavras, eu acho que é um overview aí para as pessoas entenderem mais ou menos. Perfeito. Passar a bola aqui para a Alessandra e para o Márcio agora. Então, para vocês, assim, puxando já com esse gancho da Carla, o papel, o step by step do DPO ali, qual que é, assim, qual que é o framework que o DPO tem que entender, o que ele precisa entender dentro da empresa também. Eu já escutei alguns papos de que promovem DPO dentro da área de TI, não da área jurídica. Então, como se desenha esse profissional, assim, para vocês? Se você puder começar, Alessandra. Essa parte é engraçada, né? Você viu na área de TI, eu já vi gente de risco, eu já vi nomearem de PO de marketing, eu já vi nomearem de PO jurídico, tem para todos os gostos, depende da empresa, né? Assim, parece uma salada de fruta, assim, tem diversos sabores ali. E tem lugar que pega assim, não, mas é o cara mais antigo da empresa, porque ele conhece do negócio e tudo mais, então bota ele. Mas espera, conhecer dos processos de negócio é uma coisa, conhecer um pouco ali tecnicamente em relação à lei, em relação aos requisitos ali de avaliação de risco de segurança, de tecnologia, de segurança da informação, é outra, né? Então, a primeira coisa que eu gosto, eu brinco sempre quando eu falo dessa questão do encarregado e do DPO eu não acho que a gente tem DPO no Brasil. A gente tem encarregado de proteção de dados, e a primeira diferença que eu brinco e sempre digo assim, você ganha em dólar? Não, então você é um encarregado de proteção de dados, começa por aí. Você não é o DPO, você é o encarregado de proteção de dados. Por que eu falo isso? Porque quando você pega, por exemplo, a formação do próprio Exim, ela é baseada na GDPR.
E a GDPR, a régua é muito mais alta do que a nossa. Na GDPR, aquilo que você falou em relação à responsabilidade civil dele ser preso por aquilo. Na GDPR, ele pode, dependendo da autoridade supervisora do Estado membro que ele está, isso está previsto. Mas no Brasil, não. Ele não responde civilmente por aquilo. Quem responde é o board da empresa. Que a nossa lei prega, né? Eu digo prega porque, assim, ela não obriga, né, explicitamente lá a questão da história da autonomia, de evitar conflito de interesse. Ela não diz que ele tem que ser funcionário da empresa, ela não diz que necessariamente ele tem que ter formação XYZ, mas ela diz que ele tem que ter autonomia. Ela não impede você de terceirizar, você pode ter ele como serviço, mas ele tem que ter autonomia, ele tem que ter conhecimento. E aí, quando você olha, por exemplo, o Diário Oficial, o último decreto que saiu, que obrigou a APF agora, né, a Autarquia Pública Federal, todas as autarquias, a nomearem os seus DPOs agora, eles deram 30 dias, né, para os órgãos públicos nomearem os seus DPOs, e quando você pega aquilo como um parâmetro, ele te diz, olha, minimamente a pessoa tem que entender de risco, de processo, de segurança, de tecnologia e da lei. Né? Então, você vê que é bem multidisciplinar o negócio. E, às vezes, isso não está na cultura, no DNA da empresa. Conseguir alguém que entenda um pouco de tudo isso não é fácil. Às vezes, o cara é muito bom juridicamente, ou ele é muito bom tecnicamente, mas ele não consegue olhar para o resto. Então, realmente, em termos de skill, de habilidade do DPO, é um desafio. É um desafio porque a lei não foi clara quanto a isso, mas, assim, o doutor Márcio Cotes aí que me corrija, mas no Brasil ele não pode ser preso, não pela forma como está escrita a lei, porque a responsabilidade civil da empresa continua sendo do board da empresa e não dele. Porém, é aquela história que eu sempre indico para os meus clientes, cover your ass. Né? Se você é o DPO, deixe bem claro as suas recomendações e que a empresa não atendeu. Para depois não dizerem que você pode sim. Se você for negligente ou omisso, isso em qualquer profissão, você pode ser processado por isso. Mas preso é diferente, né? É bem diferente. Então, assim, aí eu deixo o resto para o doutor Márcio aí continuar. Cotes, a bola é sua. Bom, muito bom. Na verdade, como as duas especialistas aí já comentaram, né? No caso, o encarregado de dados, ele tem algumas situações que são peculiares à legislação brasileira, né? Jabuticaba só tem aqui, e tem outras que são bem parecidas com a União Europeia, né? Do ponto de vista de função, basicamente as mesmas que tem lá, né? Que são basicamente três, como a Carla colocou, é o ponto focal de comunicação entre o que a gente chama de DPA, a Data Protection Authority, que aqui no Brasil é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o ponto de comunicação com os titulares de dados, o terceiro ponto é responsável, digamos assim, por ajudar a empresa no cumprimento das regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Ele é como se fosse, neste aspecto, um profissional de compliance, né? Existe uma diferença entre o profissional de auditoria e o profissional de compliance. O de auditoria, ele bate a foto, aponta o dedo e aponta onde está errado. O de compliance bate a foto, aponta o erro, pega pela mão, vamos junto tentar fazer o negócio, né, estar de acordo, estar compliant com a legislação. Então, também, como as duas falaram, o profissional, ele é um profissional multitask, ele tem que ter várias características. Eu, sinceramente, acho que ele não precisa ter todas as características, até porque em empresas de médio e grande porte, ele não faz tudo sozinho. Por isso que eu acho que não tem nenhum empecilho ele ser um profissional vindo da área do direito, que vai ter o suporte da área de segurança, da área de TI, da área de controladoria, da área de compliance e de todas as áreas, porque afinal de contas, como um DPO da área jurídica, eu posso estrategicamente ter o que a gente chama, pelo menos na Get Global, de DPO Stars, isso vem da terminologia do compliance, que são profissionais de outras áreas, em outras áreas, mas treinados minimamente em privacidade de dados, que vão ter algumas funções estratégicas, de trazer algumas informações que são importantes, como a Carla colocou, a gente não pode ser o último a saber o que está acontecendo dentro da empresa. Né? Como pode ser um profissional que vem da área de segurança ou de TI, que pode ter um suporte legal
especializada em privacidade de dados, como pode vir de compliance, como pode vir de risco, como pode vir até da área de marketing, desde que ele tenha um mínimo de treinamento, que é o requisito que a lei pede, não um treinamento, mas conhecimento mínimo da lei. A gente tem um cliente que depois que a gente explicou tudo, quantas obrigações, ele virou, o presidente virou, bateu na mesa e falou assim, vai ser uma profissional de marketing, porque estrategicamente, e isso faz parte da metodologia num projeto de implantação, entendeu o quanto estratégico privacidade de dados é para a sua empresa, ele entendeu que estrategicamente, no primeiro ano de vigência, ele queria um bom relacionamento com os clientes no que se refere às questões de privacidade. Então, ele quer alguém especializado, não só na LGPD, e por isso que a profissional foi treinada, mas também quanto à forma de comunicação que vai existir com os clientes, que é o ponto principal do ponto de vista, né, da estratégia dessa empresa. Portanto, para mim, eu sinceramente acho que não há nenhuma vedação num primeiro momento quanto a que tipo de profissional pode ser DPO. Contudo, já que a gente está falando de vedação, no nosso caso, a gente entende que existe sim uma vedação quanto ao advogado que advoga para a empresa. Isso é só uma opinião, gente, é óbvio que a gente pode ter opiniões distintas aqui, ser também o DPO, porque pode existir um certo conflito de interesse. A própria autoridade, não foi nem a autoridade, né, no caso ali não é a autoridade, a Comissão de Privacidade de Dados portuguesa, que baixou essa norma em Portugal. Na verdade, foi a Ordem dos Advogados Portugueses que disse que o DPO da empresa não pode ser o advogado da empresa, porque o advogado da empresa advoga os interesses da empresa, o DPO advoga os interesses da privacidade de dados, né? Ele até, né, isso é constante pergunta na prova da ICSIM, que é uma das certificações. Se tiver um incidente, o DPO esconde da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ajuda a empresa ou ajuda a autoridade? Resposta, ele é o interlocutor da autoridade, ele é o facilitador da autoridade. Quanto a DPO as a Service, já que a gente está falando de vedação, e de novo, essa aqui é só uma opinião, muito embora a gente já consultou a Ordem dos Advogados aqui do Brasil, nós entendemos que escritório de advocacia não pode ser DPO as a Service. Por quê? Porque a OAB, ela diz que nenhum outro serviço pode ser vendido junto com o serviço jurídico. Se DPO fosse a mesma coisa que advogado, não chamaria DPO, se chamaria advogado e não teria nenhuma distinção. Portanto, DPO não é advogado, e se há uma diferença, é outro serviço. Se há outro serviço, a OAB diz que serviço jurídico não pode ser vendido com outro serviço, a gente tem um entendimento de que DPO as a Service não pode ser um serviço prestado por escritório de advocacia. Bom, já mandei duas aí para polemizar e a gente pode desenrolar aquele assunto. Não, perfeito. Eu adorei a questão do DPO as a Service, a gente vai abordar isso daqui a pouquinho, mas seguindo a sua linha de raciocínio, eu queria trazer uma pergunta aqui que a Denise Macias fez. Então, ela perguntou se o DPO tem que ter alguma certificação. Então, já emendando ali no que ela está falando, me parece que o DPO é uma espécie de unicórnio, né? Ele precisa ser multidisciplinar, entender de tecnologia, dados, estatística. Então, e no final, o que esse cara precisa? Qual é a certificação que ele precisa? Ele precisa ser um advogado, você trouxe muito bem um exemplo de marketing. Mas e aí, como que formula esse cara? Como que forma ele lá desde a graduação ou especialização? Qual que é o caminho, inclusive, o que você vê na Get Global, Cotes? Então, na verdade, pouca gente sabe, né, mas talvez o pessoal que acompanha com mais tempo, a LGPD dela já tem uma segunda redação, né, ela teve uma alteração. No texto original, dava muito a entender que o DPO tinha que ser um advogado, porque ele tinha que ter conhecimentos jurídicos, né? Na redação atual, esse é um ponto que foi modificado. Ele precisa conhecer da lei, ele precisa conhecer dos termos, do que a lei trata, óbvio, mas fica nítido que ele não precisa ser efetivamente um advogado, tá? Isso abre um leque a partir do momento que pode ser de qualquer background, né? Ou até mesmo não ter formação universitária, desde que ele seja uma pessoa que foi buscar conhecimentos necessários para exercer a função de DPO. Para a Get Global International, né, nos nossos cursos de formação de DPO, nós entendemos que tem uma linha, aliás, a Carla é formada pela Get Global International, assim como a DPO do Banco Safra, do Tenda Supermercado,
E a gente entende que existe uma formação básica, tá? Para nós, essa formação básica, ela está focada nos aspectos legais da LGPD, não tem como você ser um DPO e não entender os aspectos legais, e o segundo bloco dessa base são os aspectos de gestão de privacidade de dados, que são coisas distintas. O segundo bloco, ele está muito mais ligado a utilizar técnicas de gestão, de mapeamento de processo, de aculturamento corporativo, né? Técnicas de implantação de cultura, de métricas, de KPI. Então, ele está muito mais ligado à gestão, com foco em privacidade de dados, e o primeiro ligado à parte legal. Contudo, hoje, é necessário você ter um conhecimento, no meu ponto de vista, de bom para ótimo, de segurança da informação. Porque existe uma diferença entre privacidade de dados e proteção de dados. Né? Privacidade de dados é a forma que você vai tratar o dado. Usando aqui no jargão comum, vamos pôr aspas, é a forma que você vai usar o dado. Né? O termo correto é tratar o dado. Então, se eu vou usar o dado, se eu vou tratar o dado de forma correta ou não, isso é privacidade de dados. Se eu vou proteger o dado ou não, é outra questão. Eu posso ter uma empresa que trata o dado de forma adequada, mas o dado vaza. E vice-versa. Eu posso ter uma empresa que protege muito bem os dados e trata o dado de forma inadequada. Portanto, segurança de informação passa a ser condição sine qua non para você ser um DPO. No caso da GetGlobo, a gente acha que é fundamental, mas isso é complemento, você tentar buscar uma certificação, porque o mercado às vezes exige, não que isso vai ser um grande diferencial. Eu conheço grandes profissionais de privacidade de dados que não têm certificação, tá? Então, essa não é uma exigência legal, mas o mercado pede. E no nosso caso, a GetGlobo International tem esse nome e tem o slogan que nowadays data privacy is global, porque de fato privacidade de dados hoje é global. Então, você ter um pouco da experiência internacional, a gente acha que complementa, tá? Certificação, ela não é mandatória, né? Não é um requisito legal, mas mercado, é uma forma do mercado distinguir algumas coisas. Perfeito. Eu vou puxar outra pergunta aqui, e eu vou passar para a Carla, e depois eu queria escutar um pouco de você também. Então, estou puxando a pergunta do Lincoln Ayabi, e ele pergunta se DPO, ou encarregado de proteção de dados, é obrigatório para todas as empresas, então todos os portes, todos os segmentos, ou não, a startup que começou agora tem um time super enxuto de 10 pessoas, não precisa de um DPO. Como que funciona essa dinâmica, Carla? O que você vê do mercado? É relativo mesmo essa obrigação do DPO? Pela lei, Cotes, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas pela lei eu entendo que sim, toda empresa tem que ter uma nomeação. Não é mandatório, mas eu entendo que vai ter que ter um ponto focal. Você vai ter que ter pelo menos uma área que alguém vai ter que se você tiver algum vazamento, algum problema com o teu dado dentro daquela empresa, você vai ter que ter um canal de comunicação. Seja ele um @compliance alguma coisa, sabe, algum canal, algum meio de comunicação a empresa vai ter que fornecer para o consumidor, para o cliente final, enfim. Isso para mim é claro dessa forma. A nomeação de um DPO, de um encarregado, isso vai depender muito da corporação, do segmento, enfim. Como a gente já viu na live, acho que de ontem, que acho que falaram que é a mesma, estou fazendo uma similaridade com uma questão de ferramenta. Toda empresa precisa de ferramenta? Pode ser que a padaria aqui da esquina não vá precisar, mas uma telco enorme precise. Então, isso é muito, desde que ambas consigam atender e estarem aderentes à lei, da sua forma, da sua maneira, então, aí a gente consegue ter essa visão. Então, no meu ponto de vista, respondendo a pergunta, eu acho que vai ter que ter um canal de comunicação, que seja um DPO ou não, mas vai ter que ter alguma certa, um ponto focal aí para comunicar. Perfeito. Alessandra, se você quiser fazer o gancho já, entender, aí eu passo para o Cotes já. Um levanta, outro rebate, aí ele corta. Então, eu acredito assim, como ela falou, né? Pela letra da lei, é obrigatório. Ela não definiu o tamanho de empresa, não disse, olha, startup está fora, não sei o que está fora. Pela forma como está escrita, não.
Porém, quando a gente começa a comparar, justamente essa parte, como o Cotes falou, do internacional é importante, porque você começa a fazer direito comparado, né? Você começa a ver, peraí, vamos ter bom senso. O que o pessoal está fazendo que já é muito mais antigo, porque apesar de ter sido entrado em vigor em 25 de maio de 2018, a GDPR ela é um normativo desde 1995. Então, assim, ela já era uma recomendação e depois ela passou a ser lei. Então, as pessoas já estavam, digamos assim, de certa forma, algumas já familiarizadas com o tema. Podia não estar 100% em compliance, mas ela já sabia o que era, ela não foi pega de surpresa. É diferente do Brasil, né? Então, assim, para o Brasil já fica um pouco mais complicado. Então, a gente começa a olhar para fora e ver quem já tem uma cultura mais forte de proteção e privacidade de dados, o que eles estão fazendo? Então, o que eu particularmente acredito? Que a NPD, quando acabar a sabatina de todo mundo, que eu acho que já acabou essa semana, e aí sair a nomeação oficial, né, dos 5 diretores lá, eles devem lançar algo parecido com o que a GDPR fez, né? Ela tem algumas considerações ali, ela diz, olha, a empresa tem que tratar um alto volume de informações, a partir de 250 mil registros, se não me falha isso, e ou ter mais de 250 funcionários, e ou esse volume ter categorias de dados sensíveis, e ou dado o alto volume de dados e ainda a categoria de dados sensíveis, isso representar um alto risco ou impacto às liberdades civis e individuais lá dos titulares. Então, ela deu uma dosimetria, né? Peraí, você trata tal dado, é alto volume, quantos funcionários você tem? Então, peraí, você precisa nomear. Você não precisa nomear, mas você não quer dizer que pelo fato de você nomear, você não tenha que tomar as precauções. É como uma cara falou, eu tenho um canal aqui para tratar alguma dúvida que eu vou receber dos meus clientes e me comunicar com eles. Eu posso não necessariamente precisar ter um encarregado ali, a figura dele, porque até isso, né? No Brasil, por exemplo, você não tem o registro do encarregado. Na Europa, cada autoridade supervisora, a empresa tem que se registrar na autoridade, dizendo que ela realiza tratamento e botar o DPO dela lá, dizendo, esse aqui é meu DPO, tá? Eu trato o dado, eu sou a empresa fulano, e meu DPO é fulano. Ou as Service, lá, a empresa que for. E eles pagam por isso. No Brasil não é assim, entendeu? Então, você já vê uma diferença gritante daí. Mas justamente porque é cobrado, porque tem todo o registro, tem toda realmente uma burocracia ali para você cumprir, eles deram essa régua. A nossa, ela não deu essa régua, né? Ela disse que o controlador tem que nomear, ponto. E aí depois, como o Cotes falou, houve uma alteração na redação, e aí agora é assim, o controlador e o operador devem nomear, porém, a autoridade vai dizer quando o operador, e veja, somente o operador, não vai precisar nomear um encarregado. Então, se a sua empresa se caracterizar como, dentro dos agentes de tratamento, como um operador, fica atento, porque a autoridade vai dizer que tipo de operadores não vão precisar ter um encarregado. Mas, o controlador, ela deixou bem explícito que é mandatório, né? A questão do controlador ter que ter um encarregado. Vamos ver o que eles vão falar aí. Perfeito, Alessandra. Cotes, a bola é com você. Você vê essa obrigação na prática, inclusive, do DPO ali na startup pequenininha, na enxuta, inclusive com todo esse embasamento que a Alessandra trouxe. Agora, como que você enxerga isso? Do ponto de vista prático, grande parte das empresas vão efetivamente precisar nomear um DPO. Do ponto de vista legal, são 3 requisitos que se coloca, tá? Órgão público, é mandatório ter um DPO, exceto o judiciário no exercício das suas atividades judiciárias, e isso é engraçado, porque o judiciário, apesar de não ter essa obrigação, foi um dos primeiros órgãos a nomear os seus DPOs, principalmente o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu acho que foi para dar um bom exemplo, mas todos os órgãos públicos, eles, por força da LGPD, precisam ter o seu DPO. Por isso, até que agora foi dado um prazo para eles, né, como a Alessandra colocou, para poder fazer essa nomeação. O segundo requisito, empresas que com frequência, tá, em razão do core business deles, tratam com frequência dados sensíveis, precisam também nomear os seus DPOs.
e empresas, terceiro requisito, que costumam tratar dados pessoais num volume grande, seja lá o que isso quer dizer. Óbvio que isso carece de uma regulamentação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, do que vem a ser esse grande volume de tratamento de dados com certa regularidade. Então, ela não está relacionada ao porte. Eu posso ter uma startup de 4 pessoas que tratam, que é um aplicativo, por exemplo, de jogos para crianças, onde coleta um monte de dado pessoal. Eu vou tratar dados pessoais sensíveis, pode ser um aplicativo de saúde, pode ser uma clínica médica com 4 pessoas, né? Então, o porte, ele não está relacionado quanto à necessidade ou não. O que está relacionado é o volume e frequência de tratamento de dados, e no caso dos órgãos governamentais, em razão da atividade em si. Então, do ponto de vista prático, vai acabar pegando muitas empresas, porque muitas empresas hoje tratam com frequência dados sensíveis ou tratam um certo volume de dados pessoais. Né? Perfeito, Cotes. Agora eu queria puxar, inclusive, o que você trouxe sobre DPO as a Service e passar a bola para a Alessandra. Ela, na prática, que ela atua ali diretamente como DPO as a Service, então eu queria saber de você, Alessandra, como que é esse papel do DPO, quase como que um SaaS, né? E como que você enxerga também essa visão ali que o Cotes trouxe, né? Que, olha, pode ser que não seja até uma pessoa adequada, o DPO as a Service, a olhar LGPD. Enfim, como que você analisa essas questões, Alessandra? Bom, a DPO as a Service, dependendo da empresa, no geral é um grande desafio, né? Que eles acham que você vai ser funcionário da empresa e você não é o funcionário da empresa, né? Você tem que montar um time ali multidisciplinar e preparar, você vai trabalhar em conjunto com eles para responder juntamente com apoio, com todo o embasamento da empresa para a autoridade, porque pela regra, o DPO é quem se comunica com a autoridade, o DPO é quem se comunica com o titular dos dados. Então, você tem que ajudar a empresa. Espera aí, aconteceu alguma coisa, a gente tem que comunicar à autoridade. Beleza. Qual é o formato? O que aconteceu? Então, temos que reportar isso. Então, a gente ajuda a montar ali, reporta para a autoridade, tudo ali em conjunto, com a equipe multidisciplinar ali do cliente, alguém de tecnologia dele, alguém do jurídico dele, ou se ele tiver compliance jurídico, segurança, que às vezes ele tem, às vezes é pequeno, é só uma pessoa lá, um escritório até terceirizado também jurídico, e alguém interno de TI, às vezes é isso, né, dependendo do tamanho da empresa, e aí você tem que lidar com aquelas pessoas, trabalhar ali em conjunto para obter as informações e especificar ali pelo que manda a letra da lei, ali as atribuições de DPO. Tem como comunicar com a autoridade, temos que nos comunicar aqui com os titulares dos dados, quando for necessário comunicar a eles diretamente, temos que registrar os incidentes, porque às vezes eu posso não ter necessariamente um vazamento grande, mas eu tive um incidente de segurança, eu tenho que comunicar à autoridade, artigo 48, não posso mais jogar para baixo do tapete e fingir que não foi comigo, né? Então, tudo isso a gente prepara, ajuda a empresa a se preparar, e aí coloca a questão dos champions, né? Dos líderes de segurança nas áreas, para ter as reuniões do comitê de privacidade, ou comitê de como você queira chamar, tem gente que chama de comitê, tem gente que chama de grupo de trabalho, enfim. Mas é aquele grupo multidisciplinar ali que vai ajudar. Aconteceu um incidente, é tipo o War Room, vamos lá, reúne todo mundo. Qual é o processo? O processo é registra assim, assado, comunica para cá, comunica para lá, registra isso, toma isso de medida, começa a apurar, segue o fluxo para fazer o que a lei pede dentro do tempo que ela pede. Porque, por exemplo, responder, né, ao direito do titular é uma das atribuições do DPO, né? Mas aí, como é que você vai responder? A empresa adotou uma ferramenta, ou ela criou uma caixa corporativa e você vai ter que ficar lá consultando essa caixa, verificando qual é o tipo de pedido, valida a identidade do titular para não acontecer aquilo que aconteceu na Europa, né, de gente se passar por outras pessoas e fizeram uma balbúrdia em alguns dados, né, pagou o dado de quem devia, mudou, alterou, enfim. E, então, confirma a identidade do titular, vê qual é o pedido, se procede. Porque, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto muito no mercado, que os clientes têm explicado muito, né? Essa história de você, quando você faz o direito comparado, mas quando você tenta brasileirar algumas coisas. Ah, direito do esquecimento. Querido, isso não está na LGPD. Forget about it. Isso não está lá. O direito que você tem que estar lá é eliminação. Eliminar dados não é direito ao esquecimento. São duas coisas completamente distintas.
E o pessoal disse, não, isso é o direito ao esquecimento. Não, não é. Olha, lê, procura no Google, na Wikipedia, pelo menos, lá, o que é direito ao esquecimento. Não é eliminação de dados. E aí esse é um medo que muita empresa tem. Não, mas como é que eu vou apagar? Eu falei, não, primeiro, ele tem direito à eliminação, não é o esquecimento. Ele tem direito ao apagamento, digamos assim, dos dados dele. Porém, não é mandar uma petição para a empresa e dizer, olha, eu sou fulano, eu quero que você apague meus dados. A lei só te dá 2 situações em que você tem que eliminar os dados. Primeiro, se esse dado, a base legal foi o consentimento. E aí, a partir do momento que ele revoga, ele pode pedir para apagar. Porque você só está tratando esse dado porque você pediu o consentimento e, a partir do consentimento, esse teu tratamento de dados se tornou possível e lícito. Então, o cara revogou, ele quer apagar, ele tem o direito. Está lá na lei. Ou, quando você coletou mais dados do que deveria, a finalidade excedeu o uso. Eu coletei dados a mais. Se você comprovar que ele coletou dados a mais do que ele precisava, aí você pode pedir para pagar. Porque ele não precisa daqueles dados, a finalidade ali foi extrapolada, ele coletou mais coisas que deveria. Então, meu querido, isso você tem que apagar, porque a lei prevê isto. Fora isso, se é execução de contrato, se é cumprimento de obrigação legal regulatória, eu vou falar uma para vocês que aconteceu, acho que 2 semanas atrás, de um cliente. Um sindicato publicou uma nota dizendo o seguinte, e nessas horas, me perdoe aí, doutor, eu fico me perguntando que assessoria jurídica from hell é essa? O sindicato publica uma nota e diz assim, olha, não assinem nada que compartilhe dados com a Receita Federal porque tem a LGPD. Você não é obrigado a assinar nada que mande dados para a Receita Federal. O cliente liga desesperado. Então, o pessoal do sindicato botou isso assim, dizendo que não era para compartilhar dado com a Receita Federal, que ele se recusava, que tudo que for... Falei, valei-me Nossa Senhora, meu pai eterno misericórdia. Falei, cumprimento de obrigação legal ou regulatório, não tenho que pedir o consentimento. A empresa tem uma obrigação legal de informar a Receita Federal. Então, não tenho que o cara dizer, não vou fazer. Desculpa, tem uma lei. Eu não estou pedindo para você, eu estou informando a você que é uma coisa diferente de pedir o seu consentimento. Então, tem que, né, a gente tem que ajudar a empresa a se situar. O pessoal acha que consentimento é a base para tudo. Não, eu vou pedir o consentimento do RH. Mas RH para quê? Não, porque o contrato, execução de contrato, no qual o titular é parte, filho, contrato de trabalho. Você não precisa pedir o consentimento. A não ser que, eu vou usar a imagem dele, né, que a gente faz aquele videozinho, faz folder, faz propaganda na empresa. Beleza, aí você tem um formulário lá de direito de uso de imagem, blá, blá, blá. Ok. Aí eu tô quieta. Mas outras informações que você tem lá, eu tenho que informar para o INSS, para a Receita, para a Caixa Econômica. Cara, você tem a base legal para isso. Então, tudo isso faz parte ali do dia a dia de PO. Aproveitando só a questão de framework que alguém falou de ferramenta, cara, não tem uma ferramenta só, tá um Frankenstein no mercado. Então, dizer assim, olha, tá na mão do DPO, tem um dashboard, ele controla tudo ali, difícil. Você tem que ter acompanhado toda a configuração, o que a ferramenta está olhando. Peraí, ela está olhando para a gestão de incidentes, ela está olhando para o risco, ela está olhando para contratos, o que ela está olhando do DPO para dizer assim, é o dashboard do DPO. Porque pela lei ele tem que se comunicar com a autoridade, se comunicar com o titular, registrar os incidentes e responder os requisitos do titular. Então, se você está olhando para esse ponto de responder às petições, né, os requerimentos do titular, tem uma de ferramentas. Tem, acho que a Privacy Tool tem um monte de ferramentas aí. Mas eu tenho outras coisas para olhar perante a lei além disso. Então, por exemplo, a parte de incidentes, difícil você ter uma ferramenta só. Você vai olhar para o CIEM? Você ensinou para o teu DPO olhar para um CIEM que reúne tudo de segurança? Não sei. Então, é difícil dizer assim, uma ferramenta só para o DPO. Perfeito, Alessandra. Você levantou uma bola que a gente vai abordar daqui a pouquinho também com a Carla, com a experiência dela e visão de OneTrust, né? Mas tem muito isso, né? É mais um buy-in para ter um DPO.
Ele precisa de alguém para ter a ferramenta não vai fazer milagre, né? Precisa ter essa conscientização dentro da empresa. Mas, seguindo a linha de raciocínio que o Cotes levantou lá atrás, o DPO as a Service pode ser um serviço mesmo? Você considera que é um serviço funcional, na prática é válido ali para as empresas estarem aderentes à LGPD ou não? Como que você enxerga isso, Alessandra? Olha, a lei não te proíbe. Eu não sou formada em direito como o doutor Cotes aí, mas eu sou uma pessoa que estuda, que lê bastante, e até brincaram assim, mas você é advogado? Eu falei, não, querido, mas me ensinaram interpretação de texto, e lei é interpretação. Eu não vou discutir hermenêutica, eu vou discutir interpretação. Então, assim, a lei não... inclusive, nessa mudança de redação, tinha assim, que o encarregado tinha que ser uma pessoa natural. Eles suprimiram o natural dali. Que era para justamente não atrelar o cargo a uma pessoa física e permitir a modalidade as a service. Por quê? Porque hoje, independente do tamanho de empresa, você vai precisar nomear o encarregado. Depois é que vai vir a régua. Então, nada na lei me impede de fazer o serviço de DPO. E, ao contrário, se eu não quiser engessar pequenos negócios, né, pequenas empresas, microempresas, até média empresa, eu vou ter que oferecer isso como serviço. Senão, às vezes, manter um salário de DPO é inviável, dependendo do porte da empresa. Entendeu? Perfeito, perfeito. Cotes, você quer complementar também? Depois passar um pouco a bola para a Carla? Não, eu acho que, assim, é lógico que é oportunidade para todo mundo, né? A única preocupação, e eu acho que com o tempo isso vai ficar um pouco mais claro, é a maturidade por parte dos DPOs de saber o que efetivamente ele tem que buscar de assessoria, né? É muito complexo a gente entrar em certos aspectos da função do DPO quando não é a nossa formação ou quando, de fato, a gente não tem uma experiência grande no assunto. Seja de um lado para o outro, do outro para cá, seja de que lado for, né? Então, eu acho que o bom DPO é aquele que consegue se valer de especialistas para resolver a questão sob o ponto de vista de privacidade. Talvez não necessariamente ele precisa ter uma formação completa do ponto de vista de ser um advogado, de ser um profissional de segurança, de ser um profissional de compliance, né? Mas seja o background, ter a maturidade para entender que, se não tentar buscar gente que possa agregar ali no conhecimento. Até para não cometer improbidades, né? Não soltar comentários que às vezes soam igual menas, que dói no ouvido. Então, eu acho que o mercado ele passa por esse momento de amadurecimento. Quanto ao fato de ser DPO as a Service, até aproveitando, né, o pessoal está pedindo para compartilhar o posicionamento da OAB, que diz que não pode. Não, de novo, vou repetir. A OAB não se posicionou. Esse é um posicionamento nosso, em razão de uma interpretação sistêmica, né, interpretação jurídica sistêmica, e não só literal, da impossibilidade de você prestar outros serviços junto com o serviço jurídico. E o que eu citei é que a Ordem dos Advogados Portugueses, de Portugal, soltou uma norma de que efetivamente não pode. Nós fizemos uma consulta junto à OAB, estamos aguardando o posicionamento da OAB com relação a escritório de advocacia prestar o serviço de DPO, né? Isso só para esclarecer esse ponto aqui, que é importante. Com relação à parte de ferramentas, eu acho que ferramenta, para alguns, ajuda muito, e para outros é vital, é quase que impossível você cumprir com obrigações, dependendo do core business e do porte da sua empresa. Acho que o pessoal também ouve muito a coisa e interpreta, assim, talvez falta o pessoal buscar um pouquinho de conhecimento um pouco mais aprofundado, né? E entender como, de fato, as ferramentas funcionam e o que elas efetivamente podem agregar, né? Para alguns não faz sentido, para outros ajuda e para outros seria vital. Agora, a posição do DPO ela sempre vai ser necessária, né? Assim como um ERP, assim como qualquer outra ferramenta, se ela não for muito bem parametrizada, ela não for muito bem alimentada, ela é só uma ferramenta.
né? Comprar um martelo, você não é comprar um prego fixado. Comprar um martelo é comprar uma ferramenta. Alguém vai ter que ir lá pregar o prego e saber pregar o prego. Então, ferramenta depende muito do contexto. Como a Alessandra colocou, tem muitas ferramentas, tem muito marketing, tem muito de tudo atualmente, e isso tem que ser muito, muito claro, né, e saber quem efetivamente está fazendo a devida escolha. Me agrada muito o posicionamento da CompuGraph, não é porque a gente está aqui, a CompuGraph desde o início sempre pontua de uma forma muito clara a necessidade de você ter um profissional de privacidade de dados quando dá parametrização da ferramenta, né, e para mim, de fato, assim como a Alessandra colocou, sem dúvida nenhuma das ferramentas que mais agregam para as empresas em todos os aspectos quanto às obrigações no gerenciamento de privacidade de dados, né. Perfeito, Cotes. Carla, fazendo o gancho já, você pode complementar essa visão do DPO as a Service e também essa questão ferramental. É claro que não faz milagre, né? Mas como que você vê, você que está ali no dia a dia, 100% olhando para a ferramenta, a conscientização da empresa, como que você enxerga essas duas pautas, Carla? Bom, respeitando aqui todas as opiniões, né? Mas para mim, um DPO as a Service vou fazer uma comparação, tá? É que nem um síndico contratado que a gente pode ter dentro de um prédio, de um condomínio. Então, tirando todos os skills que a gente já falou aqui, que o DPO tem que ter, toda a formação, enfim, independente de tempo de casa, tá? Mas a pessoa que está, às vezes, dentro da empresa, focada dentro da companhia, ela conhece, acima de tudo, o step by step. O dia a dia está ali com as pessoas, por mais agora com pandemia, mas a gente sabe ali como que é o processo da empresa, o que vai fazer, o que não vai comprar, o porquê disso, a estratégia. Então, e o DPO é uma peça fundamental nisso tudo. A gente precisa estar infiltrado de uma certa forma, tanto que a lei não proíbe DPO as a Service, né? Como bem falado. Mas o ponto que a gente tem é que, na minha opinião, né, no meu modo de pensar, seja interessante ter essa pessoa dentro da empresa, dentro da companhia, sim. Até pela navegação que ela tem que ter dentro lá, dos gerentes, porque se você é um DPO, contrata um apoio jurídico, né, como do escritório do Cotes, que faz um super papel brilhante aí em vários clientes que nós trabalhamos juntos, o DPO precisa estar ali do lado da consultoria, para falar, não, olha, agora vamos lá com aquele, vamos conversar dessa forma, não, olha, apesar daquele gerente ter te falado isso, a visão é mais acentuada dessa forma, então é muito importante, e às vezes um DPO as a Service pode ter sim esse conhecimento, pode ter essa influência, mas não, eu acho que é diferente quando a gente está dentro de casa, tá? E a questão ferramental, eu sou suspeita para falar, porque eu sou usuária da plataforma OneTrust. É uma plataforma que, sim, no mercado, ela pelo Forrester, ela é líder de mercado. E uma das coisas que mais me deixa tranquila em relação ao OneTrust são por 2 pontos, tá? Não vou falar nada técnico. Mas uma é por conta de que a OneTrust, ela foi desenhada e foi feita com base na lei. Diferente de como até a Alessandra falou que existem vários Frankensteins, existem mesmos, eles foram feitos uma ferramenta, um remendo, né, uma colchinha de retalhos para atender uma parte da lei. E a OneTrust, ela foi criada com base na lei. Isso é um diferencial muito importante. A gente que tem a não só em processo de implantação dentro da empresa, como ajudando e dando suporte técnico nos clientes na implantação, a gente vê isso claramente, que ela consegue atender todos os artigos da lei. Obviamente, tem que ter os nossos inputs, né? Isso não tem milagre que vai chegar um robô, vai sair fora do computador, pegar todos os dados e fazer a ferramenta funcionar. Por isso que existe todo um trabalho de uma consultoria, existe o trabalho dentro da própria empresa de comitê. E um outro ponto super fantástico que eu vejo da OneTrust é em relação à legislação.
eles adquiriram uma empresa chamada Data Guidance, que é o nosso antigo IOB da vida, digamos assim, né? Só para vocês entenderem a questão. Então, assim, se a partir do mês que vem a nossa legislação mudar, que não é nada difícil de acontecer, porque aqui se acorda cada dia um flash, e falarem que o consentimento tem que ser azul com bolinha branca, a OneTrust vai ter que adequar o software para atender que o consentimento é de azul com bolinha branca. Então, é uma ferramenta que ela vai atualizar, porque ela tem um corpo jurídico, um corpo de uma empresa com uma bagagem legislativa que fica aí minando, né, coletando informações e leis de todo o planeta, digamos assim, para qualquer mudança que tenha ou qualquer alteração na legislação. E ela vai alimentar o software nesse sentido. Então, ela não vai ficar estagnada, parada, e, bom, se mudar aí, meu filho, você vai ter que comprar outra versão, vai ter que fazer outra subscrição, beijo, tchau, essa já foi. Não, ela vai ser automaticamente atualizada, porque eles contam com esse corpo jurídico, esse corpo de leis, esse apoio legislativo muito forte. E isso me deixa muito tranquila. Que minha formação, como vocês sabem, é advogada, eu já fui advogada da CompuGraph por 11 anos, e agora que a gente colocou esse pé esquerdo, direito, o braço, o corpo inteiro no segmento de privacidade de dados, é fundamental a gente ter uma ferramenta que comporta e suporta essa visão toda. Ainda mais no Brasil, que a gente sabe que não quero entrar na área política, porque nem é minha praia, eu também não sou muito assim, mas a gente sabe como é o lobby que tem, toda essa politicagem em cima das coisas. Então, a gente tem que ter uma ferramenta que nos dê suporte e nos sustente, sim. E eu acho que ela, apesar de ser super fácil de usar, é uma ferramenta parruda, né? Eu acho que até o Cotes já usou esse adjetivo para ela um tempo atrás. É uma ferramenta que consegue te suportar, consegue fazer com que o trabalho do GPO fique mais fácil, sim, porque ela tem toda uma fase que você consegue ver em diagrama mesmo. Então, ela consegue te mostrar quais são os pedidos que estão na fila, quais são os pedidos que você precisa responder, os questionários que você precisa trabalhar, aqueles gerentes que ainda não responderam os questionários. Então, é uma ferramenta que você consegue de fácil uso. E nessa jornada nossa de LGPD, que não tem fim, né? Felizmente, eu acho, porque graças a Deus veio para sacramentar um direito e proteger uma coisa tão importante que é o meu dado, Carla, meu dado pessoal da Carla, do Márcio e do Diógenes, enfim, que é um processo que a gente vai ter que carregar para o resto da vida. Não tenhamos dúvida disso, né? Então, é uma ferramenta que ela vai fazer parte, como várias empresas têm aí os seus ERPs e os outros softwares de suporte de área comercial, enfim, a gente carrega ele aí para o resto da vida. É um seu braço direito, um braço esquerdo que nos vai dar suporte. E concordo que acho que o Diógenes falou que, sem dúvida nenhuma, não adianta você ter uma Ferrari Zona na mão se você não ensinar as pessoas a pilotarem. Se você não ter a consciência lá do fofo que está lançando uma nota, que está liberando uma mercadoria, de que aquilo ali que ele está vendo, que ele está passando, é um dado, e pode ser um dado sensível ou não, dependendo do core business da empresa. Então, é uma coisa assim que é uma mudança de cultura, uma mudança que começa, que a gente, como o papel do DPO também, eu acho que temos que mudar, temos que fazer com que a empresa pense diferente. Isso a gente conta, às vezes, com o apoio do COTS, com o apoio de outras consultorias que se tem no mercado, de apoios de escritórios de advocacia, de consultorias de processo, que eles dão essa parte também de ajuda, de conscientização, essa mudança, enfim, desse mindset que a gente tem que ter a partir de agora. Já estamos atrasados, né? Quem não mudou tem que mudar agora.
Perfeito, Carla. Eu vou encerrar a parte de perguntas aqui para vocês. Eu vou puxar algumas perguntas da galera e trazer para vocês. E quem que sentir à vontade, quem achar que tem fit com a pergunta, pode responder também. Mas pelo que eu olhei, a gente conseguiu dar um overview bem legal sobre o DPO as a Service, a parte ferramental em si. É um assunto bem rico no geral. E para complementar agora, continuar o tema, eu queria puxar a pergunta do Paulo Hideck. Ele pergunta se numa empresa de grande porte, que não tem uma área dedicada ali de segurança da informação nem compliance, vocês enxergam conflitos de interesses em nomear o CISO como DPO também? Então, tudo bem isso ou não é adequado? É recomendável ir atrás de um DPO? Enfim, como que vocês enxergam isso? Olha, na verdade, eu vi a pergunta que ele diz: o gerente de projeto de adequação seja também o DPO e o CISO. Também. Filho, conflito de interesse aí. Essa questão do conflito de interesse é complicado, né? Eu também fiz alguns cursos de compliance, inclusive de compliance office, e a primeira coisa que quando você fala conflito de interesse, tem empresa que não gosta de ouvir muito essa palavra. Diz assim, como assim, conflito de interesse? Eu falei, veja bem, vamos mudar o nome, então, vamos dizer assim, conflito de prioridade, ele está segurando 3 pratinhos, DPO, CISO e gerente de projetos. Tem uma hora que essas demandas podem chegar todas juntas, ele vai ter que escolher qual pratinho ele vai deixar cair. Eu tento explicar mais ou menos dessa forma. Então, sim, você vai ter um conflito, porque, assim, ele é uma pessoa, e vão ter atividades que podem chegar num certo volume e num certo espaço de tempo, e aí ele tem um deadline para responder isso, que se ele demorar muito aqui, ele perde prazo da autoridade, se ele demorar muito aqui, ele perde prazo de segurança, se ele demorar muito aqui, ele perde prazo de projeto. Então, ele tem que escolher assim, bom, que prazo eu escolho perder que não vai doer? Então, quando a gente fala conflito de interesse, tem gente que acha que tem muito a ver com corrupção e etc. Não. Na verdade, seria um conflito de prioridades mesmo na hora que chegar todas as demandas junto. Porque você vai dizer, cara, ou eu respondo o titular, ou eu notifico a autoridade, ou eu vou apurar com segurança o que aconteceu para poder eu me preparar para notificar a autoridade dentro daquele parâmetro que ela pede lá no artigo 48, para poder saber se eu vou ter que notificar os titulares. Então, é muita coisa junto ao mesmo tempo. A lei não te diz que não pode, mas pelas boas práticas de compliance, quem fez compliance sabe. Segregate of duties. Você tem que segregar as funções para que elas não concorram. A concorrência aí do conflito de interesse se dá justamente na hora que calhar todas as demandas junto, como é que você vai priorizar? Perfeito. Carla, Márcio, vocês querem complementar? A gente já está quase estourando aqui, mas se vocês quiserem dar um bullet point aí sobre a pergunta, há conflito de interesses ou não? Não, eu acho que há, assim, não há vedação legal, mas que há conflito de interesse, existe, né? A gente, de novo, vai ter que aguardar um pouquinho aí a autoridade, ou talvez alguns órgãos reguladores de outras profissões, normatizar e reconhecer o conflito de interesse. Agora, do ponto de vista prático e das melhores práticas de compliance, existe. Vedação legal não existe, mas de boas práticas de mercado, sim. Perfeito. Carla? Agora, só um ponto que eu acho que é importante colocar. Outro dia eu estava participando de um evento, e também uma das DPOs formadas pela Get Global, que é a DPO da Varian, é uma multinacional norte-americana, que a Carlinha tá já sorrindo ali, porque eu estou falando da Fabiola Ferro, que é uma querida, e fizeram essa pergunta para ela, mas você como gestora jurídica e DPO, existe conflito de interesse, não existe? Ela falou, sim, mas a minha empresa não é obrigada a ter um DPO. Ou seja, a gente já está fazendo além. Então, é melhor ter um DPO, mesmo com esse conflito de interesse, do que não ter. Afinal de contas, não tinha nem obrigação. É uma forma de ver, é uma forma de entender que a empresa está sendo proativa e está tentando ser transparente quanto aos tratamentos de dados, muito embora não tenha obrigação legal de nomear um DPO. Então, essas questões são relativas, mas se a gente for olhar do ponto de vista de boas práticas, e ela mesma reconheceu, sim, existe, só que não precisava nem ter DPO. Então, a gente está agregando, a gente está fazendo além, a gente está tentando ser diferente, ter um diferencial, né? Então, isso aí é relativo. Perfeito. Carla?
Concordo plenamente aí com o Cotes, só entendo assim, que sempre a gente aqui, uma andorinha só não faz verão, tá? Esse eu acho que é o meu ponto, e que, por exemplo, o meu time técnico da Compograph, meu time não, né? O time técnico da Compograph são demais, os meninos são super ponta firme, que eu falo que eu não sei, eu dependo muito deles. Entendeu? Não, a gente não tem que carregar uma cruz sozinha, não. Eu acho que essa cruz é bem dividida. Dentro da Compograph, eu falo de boca cheia, porque eles realmente conseguem dar total apoio que eu preciso, porque nem a gente sabe 100% técnico e nem 100% a lei. São as duas coisas juntas, sempre. A lei já, desde o início, a gente fala que ela é multidisciplinar, e ela é multidisciplinar, inclusive na prática, não só na teoria, é na prática. Então, isso estou vivenciando na pele, e o meu conselho é assim, você que está como DPO, que está com algum framework dentro da sua empresa, é muito importante você ter esse apoio de todo o time. Sem isso, você não é nada. A gente não é nada aqui. Né? Então, se você não tiver esse coworking que é fabuloso dentro da Compograph, que é uma das coisas que me faz estar tanto tempo nessa empresa que eu amo, é esse apoio, esse abraço, esse suporte técnico e essa questão toda que a gente está junto ao mesmo tempo. Então, eu concordo plenamente, Carla, e eu acho que vale o alerta aqui. Eu acho que qualquer um que for prestar o serviço de DPO as a Service ou qualquer outro tipo de consultoria precisa de uma equipe multidisciplinar. É lógico que o DPO ele é multidisciplinar, mas você achar que você é um advogado, que você é um profissional de segurança, que você é um profissional de compliance, que você é um profissional de TI, você não é. Você não é. Não existe o exército de uma mulher só, não existe o exército de um homem só. Não. Então, uma boa consultoria, mesmo que seja um DPO as a Service, por exemplo, a Get Global assumiu como DPO as a Service da Vivest, que é a antiga FUNCESP, que é a fundação dos profissionais das companhias elétricas de São Paulo. Dou aqui em primeira mão, que a gente acabou de assinar, a gente assumiu como DPO as a Service da LG, né? Não existe exército de um homem só, você precisa ter uma consultoria jurídica especializada em privacidade de dados, você precisa ter uma consultoria ou consultores de segurança, você precisa ter uma consultoria ou consultores de ferramentas, porque depende da ferramenta, dependendo da necessidade, vai encaixar melhor uma ferramenta ou outra. Então, boa consultoria, a consultoria é multidisciplinar, como um DPO deveria ser, mas nunca vai ser. Não no começo, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de vigência da LGPD. Eu acho que depois do terceiro ano, com muita carga, muito estudo, vamos ter Mulher Maravilha e Super-Homem como DPO, com um nível de conhecimento jurídico absurdo quanto ao assunto, segurança de informação absurda, porque a gente já viveu situações. O próprio curso de formação de DPO da Get Global, ele conta com 3 horas de treinamento com o DPO da Fujitsu em Portugal. Ah, mas por que for buscar um DPO lá em Portugal? Porque não existe DPO no Brasil ainda. A gente tem poucos meses de vigência da lei, a gente ainda não tem um volume de requisição por parte dos titulares. Né? Outro dia, numa live, eu levei o entendimento, né? Eu fui bater um papo com a Denise, DPO do Safra, com o William, DPO da Autoglass, pegar feedback dos DPOs e perguntar como é que foi esse primeiro ano de vigência. Unânime, eles disseram, o número de requisições não é tão grande quanto nós imaginávamos, porque ainda não faz parte da grande mídia. E a pandemia, ela abafa o assunto. Contudo, as requisições vêm de, como é óbvio, de estudantes de direito ou advogados tentando testar a que nível de excelência está o seu programa de adequação. Né? Então, muita demanda ainda está por vir, muita coisa por acontecer, ninguém é dono da verdade, e espero ter contribuído aqui, pelo menos com o nosso ponto de vista, com a nossa experiência. Sim, perfeito. Alessandra, Carla, Cotes, eu queria agradecer aqui em primeira mão a presença de vocês, o papo foi incrível, eu estou entrando agora também no assunto sobre LGPD, DPO, e é muito engraçado, porque eu vejo um profissional em construção também, né? Então, ao mesmo tempo que tem uma lei ali, uma LGPD Flix,
sendo construída, sendo colocada em prática, a gente também está criando um novo profissional no mercado aí, e é uma pessoa que tem que se reinventar, seja da área de direito, seja da área de TI, ou até marketing, como o Cotes trouxe. Então eu queria reservar esses últimos minutos aqui para vocês darem um recadinho final, brevemente, porque a gente já estourou o tempo aqui, mas fiquem à vontade agora, se você quiser começar pela Alessandra, depois vamos pelo Cotes, e a Carla, e aí a gente encerra aqui. Pode começar, Alessandra. Bom, eu primeiro agradeço aí o convite, agradeço aí, porque eu não sabia com quem estaria, né, dividindo a tela aí, e foi uma grande satisfação estar dividindo a tela aí com a Carla e com o Dr. Cotes, assisti inclusive algumas apresentações do seu escritório, alguns eventos que vocês fizeram antes da pandemia, claro, óbvio, agora ficou mais difícil, mas é como você falou, Diógenes, o profissional ele está em construção, né, não está acabado esse conhecimento, até porque tem muitas coisas ainda passíveis de interpretação, de dosimetria da própria autoridade, então tem coisas que ainda podem mudar, então não está acabado, não está fechado. A gente tem algumas interpretações baseadas no que está escrito e naquilo que a gente vê outros países aplicando que já tem mais tempo do que a gente. Então, buscar conhecimento, se atualizar, como a Carla falou, a gente pisca, olha, saiu não sei o que essa semana, olha, saiu um decreto não sei o que, olha, e o mais engraçado, né, no meu caso, assim, é porque eu já tenho um tempinho aí na área de tecnologia e segurança, e aí, em um determinado momento, eu agreguei compliance e tudo mais, eu já acompanhava algumas legislações aí. E aí, disseram assim, mas o que esse decreto tem a ver com esse, não sei o quê? Aí eu fiz um mapa, né, falei, isso aqui, essa lei aqui, junto quase. Eu falei, as pessoas estão olhando para a LGPD como uma caixinha isolada, e eles esqueceram que ela é concomitante com outras. Então, a dica que eu dou também para quem quer estudar, não se limite a ela, porque ela está relacionada com vários decretos, com a PNSI, com o Comitê de Cyber, com o Comitê de Governança, com um monte de decreto, que saiu um monte de coisa do governo para regular, para ajudar as empresas a se situarem. Então, realmente, o assunto é amplo, né? Se você, cara, às vezes você para 2 dias e diz assim, mano, me perdi já, não sei mais o que saiu. Sai livro, sai artigo, sai decreto, sai parecer. Então, às vezes, 2 dias, 3 dias, você já perdeu muita coisa. Então, não se preocupe, estamos em construção, estamos todos aprendendo, a gente vai aprendendo com os erros mesmo, é natural. Eu sempre procuro olhar alguns erros lá de fora para evitar de cometer certos excessos aqui no Brasil. Tem um pessoal que gosta de pegar meio ao pé da letra as coisas, e aqui no Brasil a gente sabe que não funciona assim. Se funcionasse assim, a nossa lei não tinha lá 65 artigos, ela seria como é a GDPR, né? E lembrando também aquilo que o Cotes falou, a privacidade, ela advém da segurança da informação, ou seja, da proteção dos dados. Pode ser que eu abra a mão dela, dependendo do tipo de segurança que eu esteja usando. Então, por isso, a necessidade de se regular o uso dos dados, que é para poder eu garantir a privacidade deles, porque eu posso estar garantindo a segurança, mas dependendo do tipo da segurança que eu fiz, eu perdi a privacidade. E aí, por isso que entram algumas questões aí, né, de tecnologias envolvidas e etc. Do quão intrusivo isso é, né? E é isso, a gente está aprendendo, está construindo, ainda faltam regulações, inclusive sobre IA, era um parênteses que eu ia fazer, que teve até uma discussão no grupo, que alguém falou no grupo assim, olha, o artigo 20 não fala nada de IA. O Brasil, o artigo 20 não fala nada de IA, ele fala decisão automatizada de profiling, perfilamento. Se você lê a GDPR, ele faz perfeitamente, diz, olha, você tem perfilamento, o perfilamento pode ter ou não uma decisão automatizada, baseada nele, pode ter ou não o uso de IA. E as pessoas não sabem a diferença entre automação e IA. Eu falo, então, filho, volta uma casinha atrás, que o problema do Brasil é outro. Depois a gente realmente cria uma legislação que já está sendo discutida, aí já tem algumas PLs, sobre a regulação de IA, e aí, muito provavelmente, isso vai impactar coisas na LGPD. Pode ser que a gente tenha alguns, não sei se artigos ou incisos modificados aí na lei. Tá? Tem uma brecha, eu sempre gosto de destacar essa parte aí. E é isso, agradeço a todos. Perfeito, Alessandra. Cotes, a bola é sua. Eu acho que o recado final é uma consolidação do que a gente está falando já há 4 anos. Né? A LGPD tem alguns meses de vigência, tem 2 anos desde que ela
foi sancionada, mas já há alguns anos a gente está discutindo lá no Congresso o que era o anteprojeto da Lei Geral de Proteção de Dados, e eu acho que muita coisa já se materializou, outras se tornaram um mito. O fato que se materializou é que é uma grande oportunidade, seja para as empresas, para os profissionais, isso é um fato. Contudo, é necessário ter muito estudo, porque é aí que você vai se diferenciar com relação aos outros profissionais. Eu acho que é buscar beber nas fontes corretas, né? Quando a oportunidade é muito grande. Quem já leu o livro Oceano Azul sabe disso, ele é um oceano azul, todo mundo identifica, todo mundo começa a pular na água, e rapidamente ele se torna um oceano vermelho, né, de tanta cotovelada e dedo no olho que acontece ali, o pessoal tentando achar um espaço dentro desse oceano azul. Então eu acho que o que diferencia é estudo, dedicação, beber na fonte correta ou nas fontes corretas. As oportunidades são gritantes, muita gente, eu tenho um prazer imenso de ter ajudado já algumas pessoas mudarem a vida delas e das famílias, pessoas que estão recolocadas ou que mudaram de carreira, porque de fato não só a LGPD, esse movimento mundial de privacidade de dados está propiciando isso. Eu tenho profissionais que hoje estão em carreira internacional, né? O próprio Carlos, que trabalhava conosco, hoje é o DPO da Fujitsu em Portugal. Nós temos brasileiros já fazendo carreiras internacionais. Eu mesmo assumi a diretoria operacional da Get Global International, que é uma consultoria norte-americana. Às vezes causa um pouco de espanto, mas um brasileiro, tudo vai da sua dedicação. Então, eu acho que é um grande desafio, mas eu acho que quem está trilhando isso há mais tempo está mostrando que é possível, e mesmo quem está chegando agora não quer dizer que com muito estudo, muita dedicação e conhecimento prático também, né, você não pode se tornar também uma autoridade nesse assunto que está só surgindo e que é interconectado com outros assuntos, né. A gente que privacidade de dados é uma vertical da minha vida profissional enquanto advogado do Cotes Advogados. Ela é 100% enquanto diretor operacional da Get Global International, mas ela é um percentual do Cotes Advogados, que é um escritório especializado em negócio digital. Né? A Alessandra comentou aí de inteligência artificial. O primeiro artigo do ano publicado pelo Valor Econômico na coluna de Direito foi um artigo que nós escrevemos sobre regulamentação de inteligência artificial, que está interconectado com vários assuntos legais, desde Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade criminal, responsabilidade civil e também privacidade. Privacidade quase sempre vai estar... privacidade, para mim, é um daqueles assuntos horizontalizados. Ele vai bater em RH, ele vai bater na construção de novos produtos e serviços, ele vai bater em um monte de lugar. Então, todo mundo precisa fazer parte dessa mudança, né? Muita educação digital é importante, a gente vem catequizando, e a gente não deixou de fazer isso um pouquinho aqui hoje, né, nessa última hora, catequizando o mercado e a sociedade. É um trabalho árduo, tem algumas glórias, como eu coloquei, né, de às vezes impactar positivamente na vida das pessoas, outras nem tanto, porque hoje em dia o pessoal vive menos amor e mais lacração, então o pessoal para jogar pedrinha também tem aos montes, mas faz parte, e é como eu falei, espero ter agregado de alguma forma. Perfeito. Carla? Queria agradecer, eu aqui como da casa, agradecer a presença do Cotes, Alessandra, muito obrigada por fazerem dessa live de hoje um painel tão legal, com bastante discussão e bastante comentários ricos. Eu aqui fico com aquela dica que eu falo mesmo, que eu acho que a gente não dá para ficar sozinho nisso, ninguém está sozinho nesse mundo aí, desse DPO, desse LGPD, tem que estar todo mundo junto, né? Tá todo mundo no mesmo barco, e essa troca de experiência, essa troca de figurinhas é muito legal, muito válido, e eu acho que ainda a gente pode colher, e cada dia que eu assisto uma coisa nova, participo de algum evento, a gente tira sempre uma nova visão. Isso eu acho que é bem fantástico, é bem bacana.
Então, só agradecer os participantes, o Diógenes aí por ter comandado o time, e que venham próximas lives que a gente, com próximas novidades, porque eu acho que ainda vem muita coisa por aí. Perfeito, queria agradecer muito novamente a presença de vocês, Alessandra, Cotes, Carla, o tempo que vocês disponibilizaram e o conhecimento também que vocês conseguiram aí trocar com a galera, muita coisa a gente começou a construir aqui, um raciocínio bem legal sobre DPO. Eu queria passar alguns recados para quem ficou aí até agora com a gente. Então, teve algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, que a gente quase estourou o tempo aqui, mas essas perguntas a gente vai responder em outro bloco do YouTube da Compograph, chamada CG Responde. Então, fiquem ligados aí, porque quem fez algumas perguntas a gente pode levar lá para esse bloco. E se você está interessado em consumir outros conteúdos ou conversar com algum especialista sobre LGPD na Compograph, é só entrar lá no nosso site, mandar uma mensagem, a gente já agenda, já bate um papo já. E também queria lembrar que amanhã, quarta-feira, a gente vai ter uma live especial sobre LGPD e as relações do trabalho. Então, teve cases lá na Europa já teve algumas multas, inclusive, com relações a trabalhadores, galera dentro do... Já teve aqui no Brasil também, viu, Jorge? Só para acrescentar, já tem decisão judicial trabalhista sobre o assunto. Uau, é um tema riquíssimo, assim, tem muita coisa acontecendo e são dados muito sensíveis, né? A gente sabe muita coisa. Tem empresa ali que sabe até o tipo sanguíneo do colaborador. Enfim, tem bastante coisa ali para a gente explorar. E é o mesmo horário, o mesmo canal da Compograph, às 3 horas da tarde. A gente espera vocês amanhã lá. E, novamente, queria agradecer a presença de vocês, convidados, e vocês que ficaram aqui até agora. Obrigadão, viu, galera? Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.